Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Boa semana também, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes, desejar uma excelente semana a todos, né? Tudo bem por aí? Muito bom dia, Bruno, tudo certo. Tudo certo, Bruno. Semana passada a gente encerrou falando da audiência pública que discutiria aí a lei orçamentária anual. Teve quórum mesmo da população, além dos vereadores, de secretários municipais, para tirar as dúvidas finais em relação à destinação dos recursos. E dos temas abordados, a habitação é o que teve maior destaque, em especial sobre as moradias de interesse social. Também foram questionados valores dados ao funcionalismo público, ao meio ambiente, sem contar as ações de combate à emergência climática, como a construção de piscinões. Outros destaques: iluminação pública e transportes, em especial sobre os subsídios para o transporte de idosos, foram debatidos nesta audiência. Ou seja, tem demanda, né, Bruno, para o que a população vem sentindo, né, e quer ver melhorias. Isso sempre nos deixa felizes, né, Sandra, quando você tem ali representantes da sociedade civil organizada, trazendo também os temas. Um dos assuntos que foi abordado mais no final já da audiência diz respeito à mobilidade urbana também, que entrou como uma das preocupações ali dos que estavam participando, né, desses representantes da sociedade civil organizada. Eu acho que demandas é o que mais tem, né, Sandra? E assim, uma das funções da audiência é justamente também explicar para as pessoas aquilo que pode ser feito, aquilo que está nos projetos, mas vai ser feito num prazo maior, e aquilo que efetivamente não tem recurso para fazer, pelo menos não em princípio. Por quê? Porque isso é o que vai também, de alguma forma, dar orientação por onde virão as pressões políticas a fim de se fazer as alterações, sobretudo na peça do orçamento. Até para deixar bem claro aqui para o nosso querido ouvinte, se a gente observar do ponto de vista daquilo que está reservado em termos de recursos, o que nós temos? As maiores fatias para educação e saúde, porque são políticas de caráter universalista e que, portanto, têm os mínimos constitucionais ali fixados, 25% e 15% respectivamente no mínimo, né? Mas que você tem que gastar mais do que esse mínimo, senão você não dá conta de poder tornar minimamente funcional esses recursos, né? Você tem a Previdência dos Servidores, a Camprev, que ocupa ali também boa parte dos recursos, né? Mais de 1,8 bi direcionado a isso. E aí depois vem todas as demais secretarias. Saúde e Educação, mais de 2,2 bi, Campev 1,8 bi, isso já vai somando esses 10, né, esses pouco mais de 10 bi aí que tem na composição do orçamento como um todo, e depois vem todas as demais áreas, né? Encargos do município, Secretaria de Serviço Público, que consome um volume bastante significativo também, mais de 700 milhões de reais, e aí vai. E para os vereadores você tem 105,2 milhões previstos ali em emendas impositivas, que são aquelas que têm que ser efetivamente pagas por parte do Poder Executivo e destinados aos mais diversos objetivos aí por parte dos vereadores, né? Lembrando que pelo menos 50% dessas emendas positivas tem que ser direcionada, por exemplo, ao campo da saúde. Mas o que acontece, Sandra? A gente sabe que mesmo diante de todo esse volume, de tudo aquilo que foi debatido, muitos desses problemas, infelizmente, não vão ser resolvidos no curto prazo, não tem nem como. Acho que o mais importante é ter um projeto, ter um plano, ter uma estratégia que comece, pelo menos, a mitigar parte dos problemas. Filas em cirurgia é algo que foi debatido ao longo das eleições e que é um problema também que está posto para o município agora. A gente tem a questão das enchentes, né, que chama sempre muito atenção quando aumenta o volume da água, e a questão dos piscinões, que precisa também sair do papel. No que diz respeito ao transporte público, precisa dar um direcionamento em relação às licitações como um todo para poder fazer a modernização da frota. Então tem uma série de assuntos que são assuntos públicos importantes, que nesse momento da audiência também entram no debate, e que os vereadores precisam começar a recepcionar isso também, e apresentando propostas, né, dando direcionamentos, modificando projetos, inclusive, do Executivo, para poder atender essas demandas populares, né? É isso, né? E até o secretário de Finanças esclareceu mais sobre o aumento de recursos destinados à rede Mário Gatti. E diz que o custo é alto mesmo, né? Que os equipamentos exigem a manutenção, que também tem um valor alto, então por isso a necessidade de atenção, segundo ele, para essa rede que é de atenção básica, né, e de especialidades também aqui na nossa cidade. Bruno, e paralelo a isso também já começam as articulações com
dos eleitos com os deputados, com o governador, para tentar articular emendas, né, que fazem diferença também para os investimentos. Faz uma grande diferença, aliás, hoje alguns jornais aí de circulação nacional trazendo uma informação que ela é, no mínimo, reflexiva para todos nós, né, Sandra, que está diretamente ligada a esse tipo de demanda, mostrando que o Brasil, comparado a outros países da OCDE, está na lista aí dos que têm maior volume por parte de controle orçamentário do Congresso Nacional, né, de acordo com essas informações, são praticamente 1/4 de todo o orçamento que já está sendo controlado pelo Congresso na forma das emendas como um todo. E o Brasil tem aparecido como poder legislativo um dos únicos que faz não só, vamos dizer assim, essa alocação, né, de recursos, mas que está lidando diretamente com a execução na prática do orçamento, pressionando pesadamente com ela. Né? Para você ter uma ideia, o segundo país que aparece nessa lista é a Alemanha, que tem uma tradição federativa muito forte também de alocação de recursos para as localidades, enfim, que tem 9% de controle do orçamento, né? Ou seja, menos aí do que a metade, né, do valor do que tem sido controlado no Brasil. E por que esse é um assunto importante, é um drama que se instala também perante nós? Porque com isso a gente sabe que o legislativo está ficando cada vez mais solto, para usar um linguajar popular, né? E quando o legislativo vai ficando cada vez mais solto, a preocupação, por outra parte, que veio do Supremo Tribunal Federal, que vem ocupando a agenda das últimas semanas, é em relação à transparência, o controle por parte dessas emendas e, consequentemente, a destinação mais correta para a sua alocação. Porque na lógica que nós estamos desenhando hoje, o que a gente tem? Vereadores e prefeitos cada vez mais se aproximando de deputados, sobretudo deputados federais, numa lógica de disputa e passar o chapéu em Brasília e ver quem tem mais peso para poder levar os recursos para a sua localidade como um todo. Né? Muitas das vezes esses recursos chegam no destino, eles são empregados no município, mas não com a racionalidade técnica, não com a racionalidade administrativa e tampouco, às vezes, com a transparência que seria necessária. Né? Vale lembrar que num passado não tão longe assim, teve cidade aí de pequeno porte recebendo verba para comprar caminhão de lixo, que o caminhão de lixo para esgotar vai mais de 1 mês e meio, né? Ou seja, nem sequer o modelo correto do caminhão era o que estava sendo adquirido, mas como o recurso veio e não tem como, você não vai dispensá-lo, né? Você acaba fazendo compras aí. Então, acho que o que acontece diante disso tudo? É importante que os deputados tenham uma possibilidade de interferir em fatia do orçamento, mas na proporção em que se está tomando no país cada vez mais, a gente tem criado uma lógica na qual fica uma disputa cada vez maior lá nos gabinetes dos deputados, dos senadores em Brasília e uma verdadeira peregrinação de vereadores, prefeitos e por aí vai, tentando passar o chapéu para ver se consegue recursos para os seus municípios. Né? Tá uma disputa que é uma disputa um tanto quanto descoordenada, vamos dizer assim. E você citou aí a respeito da OCDE, nenhum representante foi convidado para participar do G20 aqui no Brasil na próxima semana, Bruno. Nesse quesito, as relações, né, as articulações não estão tão presentes assim. Estão falhando, né? Estão falhando gravemente, né? A impressão que dá também é o seguinte, né, Sandra? Até pela semana política que nós vamos atravessar agora viemos atravessando nas últimas semanas, tá todo mundo tão focado e tão concentrado na questão de dar uma resposta definitiva para o corte de gasto, e isso vai influenciar todo mundo, desde o município, no estado, o nível federal, porque a depender de onde você fizer esse gasto, tem implicações profundas na vida das pessoas, né? Vou dar um exemplo, tá, gente? Vou dar um exemplo. Suponhamos que essa via de gasto venha pela lógica da Previdência. Não demora muito para pintar uma nova reforma no horizonte, ou seja, impacta todo mundo, preocupa todos os segmentos políticos, todos os partidos, né? Já teve ministro, por exemplo, do Lula vindo ao público dizer que se tiver corte na sua pasta, entrega o cargo e aí depois vai ter que se virar para coordenar politicamente isso de uma outra forma. O próprio presidente está preocupado, porque tem eleições em 2026, o Congresso está preocupado, porque não quer que o corte afete justamente o que nós estamos falando aqui, as emendas, porque aí você tem um efeito cascata, sobretudo em municípios, né? Muitos desses prefeitos foram eleitos prometendo também mundos e fundos na cidade, já contando com essa verba caindo na conta das prefeituras, né? Então, acho que tem uma relação complexa de ser gerenciada aí a nível do que a gente chama de federalismo no Brasil, ou seja, essas relações interfederativas. Então, acho que a articulação está mais concentrada em tentar apresentar um caminho que seja crível para manter o chamado arcabouço fiscal e, consequentemente, fazer os cortes onde seja menos danoso. O Lula já disse que não quer corte na educação, que não quer corte do ponto de vista social, porque não enxerga como gasto, enxerga como investimento. Se é investimento, não pode ser cortado sob hipótese alguma, mas aí fica aquela questão.
Se não vai cortar de um lugar, se não vai cortar do outro, se o ministro achar ruim, se o deputado não quer, vai cortar da onde, né? Então, fica cada vez mais difícil, né? A gente está vendo e acompanhando para tentar entender o que vai sair disso tudo, porque tem uma implicação forte na base, ou seja, aqui nos municípios, né? Bruno Silva, obrigada pela análise. Só está começando a semana. Te espero aqui amanhã, hein? A gente só está aquecendo, o café está começando a semana. Amanhã a gente está de volta, viu? Abração, Sandra, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã. Até. EPTV é notícia na CBN.